Pode sentar, que Deus possa nos abençoar. É muito bom estar com vocês mais uma vez. É um prazer imenso poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus aqui na IAP São Sebastião. Estou feliz pela vida de vocês, pela vida dos irmãos, dos amigos. E se tiver oportunidade, pela vida de quem também vai poder ouvir essa palavra depois aí nas nossas mídias, no YouTube. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que ouvir essa palavra de amor da parte de Deus e de gratidão da nossa parte. Eu gostei tanto de vir aqui hoje que eu escrevi o sermão para você ter na mão, para você ler, tá bom? Amém? Aí você vai ter o sermão escrito, ó. Raramente o pastor faz isso, tá bom? Mas você vai poder acompanhar comigo aí o sermão de hoje. Desejo que o Espírito de Deus abençoe a sua vida. Eu vou compartilhar com você o tema da campanha regional 2025 e eu espero que Deus abençoe poderosamente a sua vida com essa palavra. A palavra de Deus em João 3,16, o tema central das Escrituras, que quase todo mundo sabe decor, né? Poucas pessoas não decoraram esse versículo ainda, mas eu coloquei dessa vez aí para você decorar, aí coloquei 2 vezes, tá bom? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoar sua vida com essa palavra. É uma palavra de amor da parte de Deus. E como nós podemos desenvolver uma resposta de gratidão? Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus é o fundamento da nossa fé. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Nós vamos refletir sobre como o amor de Deus nos inspira a ter uma resposta de gratidão. Amém? Eu vou usar bastante a leitura, então você pode me acompanhar página por página. E nós vamos fazendo algumas ponderações aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração em nome de Jesus. A maior atitude de amor do universo. A atitude do nosso Deus revelou seu amor eterno e incondicional. Eu te amo com um amor eterno, por isso te atraí, com um amor leal. Jeremias 31:3. Deus nos ama, não porque somos dignos ou merecedores, mas porque na eternidade decidiu nos amar. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. João 4,16. Numa atitude de amor, Deus nos deu a maior de todas as ofertas. A atitude de amor de Deus foi demonstrada intencionalmente. Um sacrifício espiritual, pessoal, total, único. Assim é o amor de Deus, espiritual, sacrificial, intencional, incondicional, inalterável, eterno, portanto, infinito. Um amor indescritível. Talvez por isso João tenha dito, de tal maneira, ou amou tanto. Ele não encontrou o adjetivo que fizesse jus a esse amor, ao tamanho do amor de Deus por nós. Tem um hino no nosso HBJ que diz: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Nós não podemos muitas vezes entender a razão porque Deus nos ama. Mas Ele nos amou e Ele nos amará até o fim. João 13,12 diz que Ele amou os seus discípulos até o fim. E Ele nos amará também até o fim. O amor de Deus é por nós inalterável. Por nos amar tanto assim, Deus deu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo, para que pudéssemos ter vida eterna. João 3,16. A morte de Jesus na cruz foi o maior ato de amor que Deus poderia demonstrar por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Romanos 5, verso 8. A palavra de Deus está dizendo claramente que o amor de Deus por nós não é baseado na nossa bondade ou merecimento, mas sim na sua graça e misericórdia. Deus não esperou que mudássemos ou que nos tornássemos dignos do seu amor. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Nesse sentido, eu concordo com John Stott, que diz em seu comentário de Romanos, que a cruz de Cristo é o evento central da Bíblia, que demonstra a justiça e o amor de Deus. É o momento em que Deus mostrou sua santidade e justiça, ao agir com um pagamento pelos nossos pecados. Todavia mostrou seu amor incondicional ao enviar seu Filho para pagar esse preço por nós. Jesus é a maior oferta do universo e a prova definitiva do amor de Deus por nós. Deus nos amou porque Ele deu o seu maior triunfo, Ele deu o seu bem mais precioso, que é o seu Filho. E Jesus nos amou porque Jesus se deu a si mesmo. Jesus disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou voluntariamente. Porque Ele nos ama, Ele morreu por nós na cruz. Nós somos a herança de Deus, conquistada na cruz de Cristo, por causa do amor de Deus e por causa do amor de Cristo. Amém? Página 3. O que essa atitude de amor exigiu do nosso Deus? Ao nosso Pai Celestial, precisou deixar que seu Filho fosse rejeitado, humilhado, crucificado, para que pudéssemos ser salvos. O Pai teve que suportar a dor e o sofrimento de ver seu Filho morrer na cruz por nossos pecados. O Pai teve que demonstrar sua justiça e santidade, provando o seu caráter justo e perfeito, ao mesmo tempo em que demonstrava seu amor e misericórdia por nós. Nossa condição: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Senhor nos ama, e por nos amar, Ele deu o seu Filho, mas isso custou para Ele. Ele se separou do seu Filho por um tempo. Jesus sofreu por nós. Jesus morreu por nós. Jesus se fez pecador por nós. Ele assumiu o nosso lugar de pecador. E no nosso lugar Ele pagou o preço, porque Ele é justo e justificador. Jesus é a maior de todas as ofertas, porque Ele é o Filho unigênito de Deus, que se tornou homem para nos salvar. Jesus é a oferta perfeita, porque Ele viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus é a oferta definitiva, porque Ele é o único meio pelo qual podemos ter acesso a Deus e receber a salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só Jesus salva. Nenhum outro pode salvar. Jamais recuse essa oferta. Jamais rejeite a salvação dada a nós por Cristo Jesus. Uma vez eu estava pregando para uma menina na cidade de Birigui, e eu falei para ela: Jesus morreu por você. E ela falou: não pedi. Eu estou falando isso para você ter uma ideia e uma noção
de que muitas pessoas rejeitam a salvação. E ao rejeitar a salvação, o sacrifício de Jesus, ela está rejeitando esse amor que foi dado, esse amor que foi doado, que foi oferecido para nós. Foi oferecido como sacrifício vivo e morreu na cruz por nós, para nos salvar, porque nós precisávamos. O texto diz que todos pecaram e nós estávamos destituídos. Significa que nós éramos carentes, nós éramos necessitados da graça de Deus. E Deus supriu essa necessidade quando nos deu Jesus na cruz do Calvário. Nós não podemos recusar Jesus. Eu não gosto muito daquele termo de aceitar Jesus, porque eu entendo que foi Ele que nos aceitou, porque nós não éramos nada. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas aqui Deus nos convida para aceitar o que Ele fez por nós. Porque Ele nos deu a possibilidade de a gente fazer o que nós quisermos. Ele deu a vida dele. Se nós quisermos ir em sua direção, Ele fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Ele diz assim: vinde a mim todos que estiverem cansados, sobrecarregados, todos que quiserem. O amor de Deus, ele é convidativo. Página 4. A atitude do amor de Deus por nós é demonstrada de maneira suprema na dádiva do seu Filho Jesus, que morreu por nós. E isto é o cerne da mensagem cristã. É o ápice da demonstração do amor de Deus. Que possamos viver cada dia conscientes do amor de Deus por nós e responder a Ele com fé, obediência e gratidão. Esses três elementos aqui da caminhada, da jornada cristã, a fé, a obediência, a gratidão, serve para direcionar a nossa vida nos caminhos do Senhor. Não tem como agradar a Deus se não for por fé. O Senhor mesmo diz na sua palavra que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus diz que quem o ama guarda os mandamentos de Deus. Fé e obediência. E Paulo escreveu em Tessalonicenses que nós devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa gratidão. Mas eu quero que vocês percebam que o amor de Deus foi manifestado, foi dado a nós. Nós vamos dar uma resposta. E a nossa resposta envolve fé, obediência e gratidão. Como você já experimentou o amor de Deus em sua vida? Como eu não ia ter tempo de interagir muito com vocês, eu coloquei uma resposta geral aí, que cabe para todos nós, baseada na palavra de Deus. O amor de Deus é manifestado em nosso cotidiano, em tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, contemplamos, tocamos, comemos, compartilhamos. O amor de Deus pode ser visto e percebido nas muitas maravilhas que Ele criou. O amor de Deus pode ser celebrado nos muitos livramentos que Ele já nos deu. O Salmo 103 é uma declaração de gratidão por todos os benefícios do amor de Deus por nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, versos 2 a 6 e versos 6 a 8.
com certeza você já deve ter experimentado o amor de Deus na sua vida. Esse salmo é maravilhoso. Olha o que Deus fez por nós, Ele perdoou nossos pecados. Por amor, Deus perdoou os seus pecados. Miqueias diz que Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, onde o homem não pode chegar. Ninguém pode lembrar dos nossos pecados, porque eles foram perdoados, cravados na cruz por Jesus. Davi escreveu no Salmos 32, que feliz é o ser humano, por quem o seu pecado, cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. O pecado é perdoado, cuja transgressão é perdoada, porque Deus é um Deus perdoador, e Ele nos perdoa por amor a nós. Porque o perdão de Deus nos traz paz, e a paz de Deus nos traz esperança. A paz de Deus não tem preço. Paz é uma coisa que não tem preço. Você já viu uma pessoa falando assim, eu quero paz, eu quero paz. Paz é uma coisa extraordinária. Quando você tem paz, você dorme bem, você se alimenta bem, você trabalha bem. Quando você tem paz, você se relaciona com mais alegria. E Deus tem isso para nós porque Ele nos perdoou. Ele sarou as nossas enfermidades. Ele nos redimiu da cova e da perdição. Nós não estamos mais condenados à morte. Nós já fomos redimidos da cova. A gente está convivendo aqui com o luto ainda, mas vocês sabem que nós estamos num processo de santificação, e um dia o Senhor vai vir e nós seremos glorificados. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor já fez isso por nós. Ele nos coroou de benignidade e de misericórdia. Nós já fomos coroados pelo Senhor, com as bênçãos do Senhor. A misericórdia de Deus está presente em nós. Nós temos ao nosso favor a benignidade. É o fruto do Espírito em nós. Sabe o que é ser benigno? É você viver no mundo mal e não se contaminar. A pessoa benigna, ela anda por lugares às vezes que são terríveis, mas ela não se contamina. Você pegar um exemplo para você de Ananias, Misael e Azarias lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, eles entraram na Babilônia, era um lugar para se contaminar. Mas Deus assentou no coração deles, eles assentaram no coração deles, determinaram que eles não iam se contaminar, porque eles estavam com Deus. E eles tiveram uma vida de oração, de jejum, mudaram o nome deles, mudaram as roupas deles, mudaram a comida deles, mas eles determinaram com que eles iam se alimentar, com que eles não iam, e eles não se contaminaram. Foram homens benignos dentro da Babilônia, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nesse mundo aqui, Deus nos coroou de benignidade e misericórdia, e é Ele que farta a nossa boca de bens. Olha que bênção. Deus que nos dá fartura de bens, de toda sorte de bens. Prosperidade é andar na presença de Deus, irmãos. Prosperidade não é ser milionário, ter muita grana no banco. Isso aí é só um itemzinho de algum tipo de prosperidade. Aliás, tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Prosperidade é a bênção de Deus completa. Prosperidade é essa certeza aqui, ó, de que você é uma pessoa perdoada, de que você é uma pessoa curada, de que você é uma pessoa salva, que a morte não vai vencer você. E no dia que nós morrermos, o que nos aguarda é a ressurreição em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. E é Ele que nos farta, Ele nos satisfaz. A melhor expressão de fartura é a satisfação. Quando eu falo, Deus me farta de bens, é que Deus me satisfaz. É que com Deus eu tenho tudo que eu preciso. Amém? Sou feliz com Jesus. E olha só como o Salmo termina, que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Não se preocupe com as injustiças que acontecem nesse mundo, porque o Senhor que nos ama está vendo tudo. E Ele é que faz justiça.
e juízo. Um dia tudo vai se encaixar no lugar, porque nada foge do controle de Deus. E o nosso Deus ele é um juiz amoroso, porque justiça de verdade se faz com amor. Ninguém pode fazer mais justiça do que o nosso Deus. Confie na justiça de Deus. Amém? Com certeza você já experimentou boa parte do amor de Deus. Página 5. O amor de Deus é paciente, responsável e protetor. Quero que você preste muita atenção nessas páginas aqui. É muito maravilhoso isso aqui. O amor de Deus se manifestou para nos salvar de todas as maldades produzidas nesse mundo mau. Talvez essa declaração que vamos falar agora choque você. Mas até a morte que sofremos aqui nesse mundo pode ser vista como um ato de amor divino. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram condenados pela sua desobediência. Assim como todos nós fomos amaldiçoados por causa da desobediência de Adão e Eva. Olha o que o texto diz, texto de Gênesis. E a Adão disse: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Gênesis 3, 17 ao 19. Essa foi a sentença da desobediência. Vamos refletir um pouco sobre isso. Já pensou se Deus tivesse nos condenado a viver eternamente? Se Deus tivesse perdido a paciência, se Ele tivesse ficado fora de si? Você já pensou, já imaginou quantos tipos de doenças afetam a humanidade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, determinar o número exato de doenças registradas é um desafio constante. Mais de 7.000 doenças raras. Página 6. As doenças catalogadas, elas incluem doenças infecciosas, doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, doenças tropicais negligenciadas, em nomes aí de várias. Muitas doenças conhecidas aí que nós sabemos. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que não há um número único que represente todas as doenças catalogadas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não fazemos ideia de quantas doenças existem no mundo. De quantas pessoas morrem de repente. Vamos pensar um instante sobre isso. Vamos pensar um momento num diagnóstico de Alzheimer. Uma pessoa que perde a memória, não se lembra mais do cônjuge, dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos amigos. Não se lembra mais de nada, nem de si mesma. Agora imagine essa pessoa condenada a viver assim eternamente. Imagine o ser humano doente, sem apetite, sem sono, com muitas dores, sem esperança, condenado a viver nas piores condições por toda a eternidade. Um sofrimento sem fim. Um ser humano sem esperança. Essa era a nossa posição. Nós éramos perdidos. Está escrito em Efésios 2 que nós andávamos assim, mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira, condenados, sem Deus, sem esperança no mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Quando estava escrevendo esse material, e para trazer essa palavra para os irmãos, eu fui num funeral, na semana que estava escrevendo. Fui num funeral de uma senhora. Quando ela tinha 83 anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer. Mas já diagnosticada não, o Alzheimer tomou conta. O diagnóstico ela já tinha bem antes. Tomou conta de vez mesmo. Ela perdeu os movimentos, perdeu a memória. E ela morreu aos 88 anos. Ela ficou 5 anos com a família. 2 enfermeiros de dia, 2 de noite, a família. O pessoal cuidando sem nenhuma relação. Já pensou se uma pessoa dessa fosse viver eternamente? Eu estou contando um caso só, mas várias pessoas. Eu pastoreei uma família em Araçatuba que tinha uma menina chamava Graziele. A menina era se alimentada só por sonda. Ela só vivia deitada. Ela era dependente de tudo. A mãe dela vivia em função dela. O pai, os irmãos. Ela foi condenada a viver assim, o resto da vida. Desde a infância. A Grazi, acho que, se eu não me engano, ela morreu, acho que quando ela tinha uns 18 anos. Demorou bastante. E foi um choque para a mãe quando a mãe perdeu ela. Mas não tinha uma relação ali. Só tinha uma pessoa só para ser cuidada. Pessoa que talvez até tivesse seus sofrimentos. Imagine se você perder seus movimentos, você for dependente dos outros, para tudo. E você tiver que viver assim eternamente. Era assim. Página 7. Pensa nisso. Portanto, morrer aqui, nessas condições terrenas, pós-pecado, é um ato de amor. Por nos amar tanto, Deus não permitiu que nessa condição enferma comêssemos do fruto da árvore da vida. Estou falando para você de teologia bíblica. Imagine viver assim por toda a eternidade. Já pensou se não houvesse mais esperança para a humanidade? Mas o nosso Deus, por nos amar tanto, se encarregou de mudar essa situação e nos salvou dessa tragédia. Olha só o que Deus fez. Por nos amar tanto, veja como Ele é responsável. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, do 22 ao 24. Por nos amar tanto, Ele nos livrou de vivermos eternamente assim. Doentes, enfermos, sofrendo essas coisas que a gente vê no mundo. Nós não estamos condenados às guerras, nós não estamos condenados às crises econômicas, políticas, sociais. Nós não estamos condenados a viver nesse mundo que é perturbador. E tem muita coisa boa, legal, para quem sabe viver, mas é um mundo injusto. Jesus disse que é um mundo mau. E Ele falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o amor de Deus, Ele é responsável. Deus está olhando para nós. Um dia, irmãos, um dia, olha que coisa maravilhosa. Um dia, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos desfrutar do que Jesus mostrou a João em Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio,
está a árvore da vida, irmãos, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. O Senhor é que será a luz, estará ao trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Que o Senhor, por nos amar de forma responsável, de forma paciente, de forma protetora, Deus teve paciência ao lidar com a situação do nosso pecado. Deus teve responsabilidade em preservar a sua criação. E nosso Deus, Ele não é só criador, Ele é criador, Ele é provedor, Ele é protetor, Ele é mantenedor da nossa vida. Nós estamos sendo mantidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Jesus garantiu a nossa salvação quando Ele morreu e ressuscitou. E Ele garantiu ainda mais quando Ele deu o Espírito Santo por penhor da sua herança. Nós somos a herança de Deus e o Espírito Santo é a garantia de que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Pai. Por isso que o Espírito Santo um dia convenceu você do pecado. Ele convence a gente da justiça. E também convence a gente do juízo. A menina lá que falou assim, eu não pedi para Jesus morrer para mim, ela vai ser convencida do juízo. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, porque Jesus veio, e do juízo, porque um dia o Senhor julgará todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. Uma pessoa pode rejeitar o que Deus fez, mas um dia nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Hebreus diz que todas as coisas estão patentemente visíveis, claras, com o Deus com quem nós temos que tratar. Estão transparentes, nada está oculto ao nosso Deus. É o Deus que olha por nós, Deus que nos ama, Deus que nos protege, que nos guarda, mas é um Deus que espera, que dá meios, que nos convida a gente ir em sua direção. Amém? Por isso Deus ama você, está claro aqui nos textos que nós lemos. Mas qual a nossa resposta de gratidão? Página 8. Uma resposta de gratidão. Como desenvolver uma atitude de gratidão? A gratidão é um mandamento que agrada a Deus, pois essa é a sua vontade, que sejamos agradecidos em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18. A partir de agora, até pela morte, devemos ser gratos. Não estamos condenados a viver essa vida. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Graças a Deus. Eu amo o texto de Colossenses 3. Colossenses 3 é uma orientação maravilhosa para nós vivermos a nossa vida de maneira que agrade o nosso Deus. Viver a vida fazendo a vontade de Deus. Essa vida aqui, nossa, é uma vida muito passageira. O texto diz que a nossa verdadeira vida, a vossa vida, está oculta. Tem texto que diz está escondida em Cristo. E quando Cristo se manifestar nas nuvens com poder e glória, nós vamos ser manifestados com Ele.
para viver a eternidade. Nós temos que já viver isso aqui. Por isso que Paulo diz aos irmãos: pensai nas coisas lá do alto. Às vezes você fica tão preocupado, tão ansioso com as coisas aqui da terra. Você fica tão ansioso aqui com as suas coisas, com os seus sonhos, com o seu trabalho, com tudo isso que a gente está vendo aqui. E você esquece de pensar nas coisas lá do alto. Tudo isso aqui é passageiro. Nós já estamos mirados para a eternidade, irmãos. Amém? João 6, Jesus disse em João 6, que quem crê nele não vai morrer. Lá na época os irmãos não entenderam muito bem, então ele falou assim: se alguém morrer, eu ressuscitarei no último dia. Mas a verdade é que nós já estamos destinados à eternidade. Nós, os que estamos em Cristo Jesus. Romanos 8 diz: portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E Colossenses é um convite para nós andarmos segundo o Espírito de Deus, pensando nas coisas do alto. Morremos para o mundo, estamos vivendo para o reino celestial, o reino de Deus. Podemos dizer que gratidão é uma atitude de obediência. Então cumpram a vontade de Deus, agradecendo a Deus em todas as circunstâncias. Podemos desenvolver uma atitude de gratidão ao nos lembrar constantemente do amor de Deus por nós. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Podemos expressar a gratidão através da oração, do louvor, da adoração. Entre por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100. Podemos expressar gratidão através de ações como servir aos outros, compartilhar a mensagem de amor de Deus com o nosso próximo. Nós devemos servir a Deus orando, cantando, pregando, servindo, evangelizando, discipulando, congregando, com obediência. A gratidão pode ser expressa de muitas maneiras, desde um simples obrigado até uma vida inteira de dedicação a Deus. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no. Relatem todas as tuas maravilhas. Essa verdade do Salmo está totalmente alinhada com o nosso chamado universal. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 2,9. Olha só o nosso chamado. Todos nós fomos chamados para fazer o que o Salmo já disse. Para proclamar o Senhor. Proclamar as virtudes do Senhor. Que o Senhor fez por nós. Falar de como o Senhor nos amou, como Ele nos perdoou, como Ele nos tratou, mesmo nós não merecendo. Ele provou o seu amor por nós quando nós éramos inimigos. Nós vamos falar disso para todo mundo. Isso é um ato de obediência. É uma forma de agradecer a Deus. Ao servir a Deus com tudo o que somos e com tudo o que Ele mesmo nos deu, demonstramos nossa gratidão e centralidade nele. Porque onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Servir a Deus com nossos bens também nos ajuda a priorizar o que é verdadeiramente importante e a viver uma vida de propósito. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma questão de prioridade.
A nossa resposta de gratidão é ter Deus no nosso coração, em primeiro lugar. De quem é seu coração? Você pode dizer assim: eu amo Jesus, meu coração é de Jesus, meu coração é do Senhor. É assim todo dia na sua vida, enquanto o Senhor Jesus não se manifestar, enquanto Ele não vier. De quem é seu coração? O Senhor nos convida a buscar em primeiro lugar. Jesus nos quer por inteiro. Tem uma história no Antigo Testamento, em Reis, do rei Amazias, que diz que ele serviu ao Senhor, mas não com inteireza de coração. Ficou marcado isso na história dele. Ele serviu ao Senhor, mas não com inteireza de coração. É importante você levar isso para a sua vida. Você dizer assim: eu quero servir a Deus com inteireza de coração. O salmista diz: quem entrará no teu santo templo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, serve a Deus com um coração íntegro, puro. Nós devemos buscar isso, porque o Senhor espera que nós coloquemos o reino dele como prioridade em nossa vida. A nossa atitude de gratidão nos torna maduros na fé. Quando nós somos gratos, nós não alteramos. Eu sou grato hoje porque deu tudo certo, eu estou empregado, eu paguei meu carro, eu paguei minhas contas, eu não devo nada para ninguém. Está mil maravilha. Então eu sou grato a Deus. Deus é bom. Tem alguns irmãos que de vez em quando falam para mim assim: puxa, pastor, mas Deus foi tão bom comigo. Eu falo: Deus é bom sempre, irmão. Não foi com você não, Ele é bom com todo mundo. Deus é bom para todos. Deus amou todos, amou o mundo inteiro. A bondade de Deus, ela está sobre todos. Só não desfruta da bondade de Deus quem é imaturo. Olha a maturidade de Paulo. A gratidão nos ajuda a cultivar uma atitude de contentamento. Pois aprendi, e digo não por necessidade, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Isso aqui revela a maturidade de quem sabe agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Precisamos sempre saber agradecer a Deus. Às vezes a pessoa fica desanimada porque ela não recebeu alguma bênção especial. Mas o fato da gente deitar, dormir e acordar, porque o Senhor me sustentou. O fato da gente respirar. Eu lembro do testemunho do pastor Magno, que ele teve Covid, e ele foi parar no hospital, e ele foi entubado, e ele ficou mal no hospital. E ele contando pra gente, ele falou: Pedro, coisa terrível, cara, você querer respirar e não conseguir. Tem que agradecer muito pelo ar que a gente respira. Que é uma coisa para nós tão simples, né? Agradece a Deus porque você respira bem. Pelo pão de cada dia, pela água que você tem para beber, pelas vestes. Aliás, foi isso que Jesus falou que não ia faltar nunca. Comida, bebida e vestes. O Senhor sabe que você precisa se vestir, que você precisa comer, que você precisa beber. Ele sabe disso. Nem se preocupe com isso, que Ele sabe disso. Jesus falou disso. Jesus falou: isso aí é preocupação de incrédulo. Quem crê em Deus não se preocupa com isso, porque Ele sabe. E é verdade. O Senhor é um Deus provedor.
E nós precisamos ser grato. Página 10. A gratidão deve ser uma resposta natural ao amor de Deus, revelado na cruz de Cristo. Ao desenvolver uma atitude de gratidão, podemos viver com contentamento e certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus em nossa geração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esse está na lista dos pequenos grandes mandamentos. Lá em 1 Tessalonicenses, tem uma lista de Paulo, é chamada de a lista, muitos chamam de a lista dos pequenos grandes mandamentos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se alegrar é um mandamento, sabia? Crente que não se alegra, ele está descumprindo um mandamento de Deus. Orar é um mandamento, orai sem cessar. Nós estudamos a lição de ontem, né, sobre o divórcio. E por que surgiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. Porque aqueles homens, eles não quiseram ir orar. Ao invés deles irem orar e falar com Deus, Senhor, olha aqui, meu casamento é difícil. Não. Eles foram a Moisés e não falaram com Deus. Foram a Moisés e falaram assim, dá um jeito aqui que não dá mais para ficar casado. Eu não quero mais saber disso aqui. Uma vez eu fui aconselhar um casal e a irmã falou assim, pastor, eu não queria que você viesse. Porque eu sei que você vai me convencer que tem que orar e eu não quero orar mais. Eu já orei muito, ela falou. Eu falei, não, vamos orar sim. E eu vou orar com você, nós vamos orar junto. Vamos orar uma semana junto, depois você e o seu esposo vai orar mais uma semana e eu vou orar uma semana sozinho. No último dia a gente ora junto de novo, conversa e vocês seguem a vida. Vocês topam? E eles toparam. E aí passou uns meses, veio mais uma menininha linda. E eles estão casados até hoje, graças a Deus. Já faz 15 anos isso. Mais de 15 anos já. Acho que 17 anos. E eles estão juntos porque eles resolveram ir para a presença de Deus. Orar é um mandamento. Quando você, ao invés de orar, você tenta ir resolver as coisas do seu jeito, você já está sendo desobediente. E por isso vai ter motivos para não agradecer. Então, cumpra esses pequenos mandamentos e seja grato em tudo. Porque é assim que nós podemos expressar a nossa gratidão e corresponder com o nosso amor a Jesus. Amém? Último tópico nosso. A gratidão é uma resposta intencional. Você precisa intencionalmente ser grato. Porque Deus intencionalmente nos amou. Jesus intencionalmente nos amou. De propósito, Ele decidiu, Ele quis nos amar. Ele resolveu na eternidade nos amar. Tem uma crônica do pastor Max Lucado, e ele, não é uma referência teológica assim para nós, né? Mas ele tem uma crônica numa Bíblia que ele diz que os anjos entraram em discussão com Deus no dia da criação do ser humano. E os anjos falaram para o Senhor assim, não cria não. O Senhor vai criar esse ser humano e ele vai se rebelar contra o Senhor. E o Senhor falou para os anjos, eu sei que vai. Mas eu vou amar tanto ele, que ele vai voltar para mim. Amém? E na eternidade Deus decidiu nos amar. E Deus nos amou já sabendo de tudo. Decidido nos amar até o fim. Um Deus protetor. Você lê a história, Caim está desesperado porque matou o irmão. Falou, agora quando me virem vão me matar. E Deus pega Caim e fala, não vão te matar não. Não vão te matar porque eu não vou deixar. Mas talvez se nós estivéssemos na torcida, nós falássemos para Deus, não Senhor, deixa esse cara para lá. Mas Deus protegeu Caim. Deus é amor.
de forma intencional. Jesus foi intencional. Olha aí. Precisamos perguntar como o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha o salmista fazendo a reflexão. Ele quer corresponder com Deus. E ele diz assim: a pergunta que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, encontra a resposta, sugerindo que a retribuição a Deus se manifesta ao tomarmos o cálice da salvação e invocarmos o nome do Senhor. A nossa primeira atitude deve ser tomar o cálice da salvação. Aceitar o fato de que Jesus morreu para nos salvar. Nós não podemos desprezar a salvação. Nós temos que viver a salvação, desfrutar da salvação, agarrar a salvação. O salmista falou: eu vou tomar o cálice da salvação. Talvez tenha algum custo. Não que vá nos dar direito, porque o direito da salvação é mérito de Cristo. Mas algum custo de nós abrirmos mão dessa vida terrena. De nós rejeitarmos a nossa carnalidade para vivermos conforme a vontade de Deus. Tomar o cálice da salvação é se render a Deus e invocar o nome do Senhor. Viver falando do Senhor, proclamando o Senhor, cantando o Senhor. Olha só, invocarei o nome do Senhor, uma atitude de adoração e reconhecimento de que Deus é o nosso Criador. Para Ele nós podemos entregar a nossa vida. Viver para Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, honrar, reverenciar a Deus, reconhecer Ele como um único Senhor. Essa deve ser a nossa resposta. E esse é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Foi assim que Jesus nos amou. Jesus amou com todo o coração e com toda a sua alma. Nós vamos fazer isso. Servir ao Senhor intencionalmente. Página 11. É disponibilizar-se para Deus. E não ter a própria vida como preciosa, mas desejar servir ao próximo, servindo no reino de Deus com todas as bênçãos que Ele mesmo nos deu. Aí o apóstolo Paulo, eu coloquei Pedro aí na hora eu estava pensando. No texto de Pedro eu estava pensando, coloquei Pedro, mas o texto aqui é de Paulo, eles falam a mesma coisa. Mas olha só o que Paulo diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus deve ser bendito, Deus deve ser glorificado, Deus deve ser agradecido, Deus deve ser honrado, porque Ele nos presenteou com toda a sorte de bênção, todo tipo de bênção, ou com toda a bênção necessária para nós. A nossa resposta de gratidão, ela pede uma resposta intencional. Vocês sabem que a nossa campanha regional é uma campanha de conscientização e de contribuição. Então até aqui eu conscientizo você do amor de Deus, do que Deus fez por nós. E Deus sempre está fazendo. E o que nós podemos fazer no reino de Deus? Como nós podemos contribuir no reino de Deus e responder de maneira grata? Que daremos ao Senhor? Além da nossa fé, obediência, da nossa gratidão pessoal, o que mais a gente pode fazer de forma prática no reino de Deus?
o texto de Paulo, que ele pede aos irmãos, ele diz: cada um contribua conforme tiver agradecido no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando somos gratos a Deus por tudo, nós também somos propensos a agradecer a Deus com nossos bens. A gente nem usou textos aqui para ficar falando para você dos dízimos, de oferta. O Novo Testamento fala pouco de dízimo e oferta como fala no Antigo. Só que o Novo Testamento, ele fala aqui da generosidade, da gratidão, da entrega. Como eles se entregavam aqui. Vocês lembram que a gente falou na lição passada, do ano passado? Por que fazemos e por que ofertamos? Porque Deus espera que nós sejamos agentes do reino de Deus. Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos para que nós sejamos instrumentos dEle na terra, na sua igreja, para a gente cumpra a missão do reino de Deus. Qual a nossa resposta de gratidão por tudo que Deus fez por nós, por todos os benefícios de Deus? Você pode contribuir intencionalmente para o reino de Deus com gratidão? Qual a sua resposta? Quando eu estava escrevendo isso aqui, o Senhor invadiu meu coração com o amor dEle. Eu não me sinto pressionado a ofertar ao Senhor. Eu não quero que você se sinta pressionado. Por isso eu quero dizer para você a opinião de Jesus a seu respeito. Ele não exige uma resposta aqui. Ele não desconfia de você. Ele conhece você. Ele fez tudo por amor. Ele te ama tanto que você pode agradecer a Ele quando você estiver pronto. Jesus foi a maior de todas as ofertas. E você é fruto dessa oferta. Você quer saber a opinião de Jesus a seu respeito? Quer saber se valeu a pena o que Ele fez? Se valeu a pena todas as exigências do amor intencional de Jesus? O texto de Isaías diz: foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Jesus olhou para nós. Eu quando estava escrevendo isso, eu fui lá na imagem da cruz, no finalzinho, antes de Jesus falar tá pago, o ladrão da cruz olhou para ele e falou assim: lembra de mim quando entrar no paraíso. E Jesus olhou para o ladrão e falou: hoje, te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou o ladrão ali. Eu tenho certeza que Jesus olhou com um amor tão grande para aquele ladrão da cruz. E o texto aqui diz que ele viu o fruto do trabalho da sua alma. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Você é fruto do trabalho da alma de Jesus. Jesus deu a própria alma, deu a si mesmo, a sua pessoa. Vocês sabem que alma é pessoa. Você é uma alma. Porque o que é alma? É espírito, né? É fôlego de vida, que é espírito, fôlego de vida, mais corpo, matéria, igual a alma vivente. Jesus se deu por inteiro por nós. E Ele viu você aqui. Na eternidade, Ele deu a vida por você, porque Ele te ama, Ele pagou o preço por você, e Ele ficou satisfeito em pagar. Pensando sobre preço, eu e minha esposa estávamos assistindo um filme, um pedaço de uma série, e um noivo foi comprar um anel de diamante para a noiva. Ele chegou na joalheria,
Ele falou, me traz diamante só original, não quero imitações. E aí aconteceu ali a negociação, e ele comprou um anel de diamante, entregou para ela, e ela não quis receber. Ele falou, você precisa receber? Ele falou, não, você pagou muito caro nisso. Não, você vai receber, eu quero que você receba, eu comprei de propósito. E a gente ficou curioso para saber o valor de um anel. A Andréia pesquisou lá, e um anel de diamante mais caro do mundo custa 70 milhões de dólares. E eu falei, puxa vida, que interessante, porque eu estava escrevendo isso aqui. Nessa semana que a gente viu isso, e quando eu estava lendo isso aqui, porque isso aqui falou muito ao meu coração. O Senhor, Ele pagou o preço nosso. Nós somos o anel de diamante de Jesus. Nós éramos seres humanos perdidos, seres humanos pecadores. Nós éramos seres humanos sem esperança no mundo, mas para Deus nós éramos preciosos. E o preço era a vida de Jesus. E Jesus falou, eu pago. E ficou satisfeito em pagar. Feliz em pagar. O Senhor poderia ter nos substituído. Mas Ele não substituiu. Ele nos resgatou. Para nos resgatar, Ele pagou um preço alto. A própria vida. Porque Ele nos ama. Você faz parte da história do amor de Deus por você. Por isso, é impossível não sermos gratos. A gratidão é uma resposta natural ao amor de Deus. Dai ao Senhor graças, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Que nós possamos viver com gratidão. Que nós possamos cumprir a missão e contribuir generosamente para a Convenção Regional do Distrito Federal, para que a gente cumpra a missão do Reino de Deus neste lugar. Vocês sabem que a gente precisa de recursos para a gente continuar a missão. E Deus ama quem dá com alegria. Que a nossa resposta de gratidão, de contribuição, seja com gratidão, com alegria, com consciência de que nós estamos fazendo a vontade de Deus e servindo o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Eu quero orar com você, tá bom? Feche seus olhos, curve sua fronte aí, sentado mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu amor incondicional, por seu amor sacrificial, por seu amor inalterável, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua nos amando, porque o Senhor não se revoltou, o Senhor nos amou e nos salvou, pagando o preço do nosso pecado, nos justificando, nos livrando da condenação eterna e nos dando o direito de viver a eternidade. Obrigado, Senhor, pela cura das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades emocionais, das nossas enfermidades espirituais. Obrigado, Senhor, por nos fazer participantes da glória eterna. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela salvação, pelo seu amor, que nos constrange, Senhor, que nos convida a estar sempre diante do Senhor, ó Deus. Renova agora a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos gratos com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor tem nos dado, para que sejamos gratos nessa vida, na nossa geração. Abençoe os irmãos, a IAP em São Sebastião, abençoe os irmãos, jovens, amigos, todas as pessoas que poderão ouvir essa palavra de amor, que sejam gratos a Ti, e que correspondam com esse amor, sendo cheios de fé, sendo cheios de obediência, sendo cheios de gratidão, sendo generosos no reino de Deus. Que o Senhor os abençoe onde estiverem. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós oramos no nome de Jesus.